E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos aqui do Ser Genial. E nesse vídeo nós vamos ver mais uma propriedade das progressões geométricas. E uma propriedade que vão envolver os termos equidistantes aos extremos. Certo? Então vamos ver qual que é essa propriedade, certo? Nós vamos aplicar essa propriedade principalmente a progressões geométricas finitas. Então vamos ver um exemplo numérico. Vamos ver que nós temos a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vamos ver, nós temos essa PG aqui, uma sequência, progressão geométrica, razão igual a 2. Por quê? Para chegar de um número no próximo, eu multiplico por 2. O que a gente pode ver? Nós vamos primeiro ver quais são os extremos dessa progressão geométrica. Bom, o 2 é um extremo. O 64 é outro extremo. O extremo é como se fossem as pontas. Então, 2 e 64 são extremos. E o que a gente vai ver? Vamos multiplicar o 2 por 64. Vamos ver o que isso resulta. Bom, 2 vezes 64 é 128. E vamos ver agora quais são os termos equidistantes aos extremos. Equidistantes. Bom, equidistância é equidistante, mesma distância. Ou seja, termos que estão à mesma distância dos extremos. Bom, 4 e 32, 8 e 16. Esses termos são equidistantes dos extremos. Por que eles são equidistantes aos extremos? Porque a distância deles até um extremo até o outro é a mesma. Como assim? Ó, do 4 para chegar no 2 eu volto 1, certo? Do 32 para chegar no 64 eu vou 1 para frente. Do 8 para chegar no extremo, o 2, eu volto 2. Volto 2 elementos da PG para trás. Do 16 para chegar no extremo lá da frente, eu vou 2 termos para frente. Ou seja, até visualmente a gente pode ver, eles são equidistantes dos extremos, certo? E o que a gente vai ver? A multiplicação, se a gente multiplicar 4 vezes 32, isso também vai dar 128. Se a gente multiplicar 8 vezes 16, isso também vai dar 128. Por que isso vai dar 128? Porque esses termos são equidistantes dos extremos. E esta é a propriedade. Se numa PG a gente multiplica dois termos equidistantes dos extremos, esse resultado é igual à multiplicação de um extremo pelo outro. E por que isso acontece? Bom, vamos ver o seguinte. 2 para chegar no 4, eu multipliquei por quê? Certo? E do 64 para eu chegar no 32, eu dividi por quê? Justamente porque do 32 para chegar no 64 eu multiplico por quê? Pela razão. Para chegar do 64 no 32 eu divido pela razão. E o que a gente pode perceber? Quando eu venho e multiplico, vamos fazer o seguinte. 2 vezes o 64 é igual a 4 vezes o 32. Certo? A gente viu isso porque as duas multiplicações resultam em 128. E a gente pode ver que isso é verdade pelo seguinte. No lugar de 4, vamos colocar 2 vezes a razão. No lugar de 32, vamos pôr 64 dividido pela razão. Porque 32 e 64 dividido pela razão. Se a gente corta a razão com razão, a razão é 2, isso sobra 2 vezes 64. O que é 2 vezes 64? Ou seja, por que se nós pegamos dois termos equidistantes aos extremos e multiplicamos, a gente chega no mesmo resultado do que a multiplicação de um extremo pelo outro? Justamente porque um termo, um desses termos equidistantes, ele está sendo o primeiro termo, um extremo, multiplicado algumas vezes pela razão. E o outro termo equidistante ao outro extremo é aquele outro extremo dividido pela razão certas vezes. E o número de vezes que um extremo é multiplicado pela razão é o mesmo número de vezes que o outro extremo é dividido pela razão. Então, essa multiplicação das razões vai ser dividida, vai cancelar com a divisão das razões. Isso vai dar a mesma coisa. Vamos ver um exemplo agora genérico, certo? Vamos considerar uma PG sem vermos os números. Vamos ao genérico. O A1, nós temos o A1,
Nós temos o A1, nós temos o A2, nós temos o A3. Isso aqui continua. Nós temos o AN-2, o AN-1 e o AN. Certo? E por que AN-1? Bom, é o número de trás. Se aqui é o A10, aqui é o A9, aqui é o A8. Então é o índice menos 1, o índice menos 2. E os extremos são A1 e AN. São as duas pontas. E segundo a nossa propriedade que a gente viu, o A1 vezes o AN tem que ser igual ao A2 vezes o AN-1. Isso tem que ser igual ao A3 vezes o AN-2. Por quê? Porque o A2 e o AN-1 são equidistantes aos extremos. Para o A2, para eu chegar no extremo daqui, que ele está mais perto desse extremo, eu tenho que voltar um termo. O AN-1, para ir para o outro extremo, eu tenho que avançar um termo. Eu volto 1, avanço 1. São equidistantes. Mesma coisa A3 e AN-2. O A3, para chegar naquele extremo, eu volto 2. O AN-2, para chegar no extremo do lado, para o outro extremo, eu tenho que avançar 2. Eles são equidistantes dos extremos. Eles têm a mesma distância de um extremo. Eles têm a mesma distância dos extremos, esses dois extremos. A gente pode ver isso visualmente, certo? E a gente vai ver como isso é verdade. Como? Bom, do A1 para chegar no A2, multiplicamos pela razão. Do A2 para chegar no A3, multiplicamos pela razão. Do AN para chegar no AN-1, nós dividimos pela razão. Do AN-1 para chegar no AN-2, nós dividimos pela razão. Então, no lugar de... Aqui eu vou conservar A1 vezes AN. Isso é igual a... No lugar de A2, eu vou colocar A1 vezes a razão. Certo? Porque é a mesma coisa. O A2 é o A1 multiplicado pela razão. E no lugar de AN-1, eu vou colocar AN dividido pela razão. Certo? Porque o AN-1 vezes a razão chega no AN. Então, do AN para eu chegar no AN-1, eu divido pela razão. E vou fazer muito semelhante com A3 vezes AN-2. No lugar de A3, eu vou colocar o A2 vezes a razão. Só que o A2 vezes a razão é A1 vezes a razão vezes a razão. Então, fica A1 vezes a razão ao quadrado. Certo? Se eu pego A1 e multiplico 2 vezes pela razão, eu vou chegar no A3. E muito parecido com o AN-2. No lugar dele, eu vou colocar AN dividido por Q ao quadrado. Porque se eu divido por Q, se eu pego AN e divido por Q, eu chego no AN-1. Se eu divido por Q de novo, eu chego no AN-2. Então, é dividido por Q ao quadrado. E o que a gente pode ver? Aqui o Q cancela com Q. O Q quadrado cancela com Q quadrado. Então, a gente chega aqui. A1 igual a N. Q igual a 1. Desculpa, A1 vezes AN é igual a 1 vezes AN, o que é igual a 1 vezes AN. Ou seja, a gente pode ver que isso daqui que a gente escreveu, isso daqui é verdade. A multiplicação de termos equidistantes aos extremos é igual à multiplicação dos extremos. E por que isso é verdade? Bom, aqui eu disse, e aqui a gente pode ver até pelas contas que nós fizemos. Um termo, se a gente pega um termo equidistante ao extremo, dois termos equidistantes aos extremos, um desses termos é o extremo de trás multiplicado tantas vezes pela razão. E o outro termo equidistante ao extremo é o outro extremo dividido tantas vezes pela razão. E o número de vezes que o primeiro extremo foi multiplicado pela razão é o mesmo número de vezes que o outro extremo foi dividido pela razão. Então, essa multiplicação das razões vai cancelar com a divisão das razões. E a gente vai chegar na mesma coisa. Como a gente pode ver aqui, o A1, o A2 e o AN-1, eu multipliquei o A1 por Q e o AN eu dividi por Q. Essa multiplicação por Q, essa divisão por Q, cancela. A gente chega na mesma multiplicação dos extremos. Aqui, o A1 e o AN são os dois extremos. A mesma coisa aqui no A3 e no AN-2. O A3 é o A1 vezes a razão, eu vou multiplicar pela razão duas vezes, ou seja, por razão ao quadrado. E o AN-2 é o AN dividido pela razão duas vezes, ou seja, dividido por razão ao quadrado. Eu vou dividir duas vezes por Q. Então, aqui eu multipliquei por Q ao quadrado. Aqui eu dividi por Q ao quadrado, isso cancela. E dá a mesma coisa do que a multiplicação pelos extremos. Então, a gente pode ver que isso é verdade. Assim como a gente verificou aqui com esta PG. E talvez você esteja se perguntando. E se a gente tiver uma PG, em que tem um termo do meio? Como este exemplo aqui. Eu sempre dou o exemplo com a razão igual a 2, porque é bem simples da gente pensar. Essas contas aparecem muito. Então, eu vou dar de novo com a razão igual a 2.
Vamos pensar o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Nesse caso, essa PG tem um termo do meio, certo? Este termo aqui. Porque eu tenho 2 para cá e 2 para lá. Ele está bem no meio da PG. E aí? Como é que é o equidistante dele? Bom, vamos lá. O 2 vezes o 32 são os dois extremos disso daqui. O 2 e o 32. Essa é a multiplicação da 64. O 4 e o 16 são equidistantes aos extremos. 4 vezes 16 é 64. O que a gente pode perceber? 8 vezes 8, ou 8 ao quadrado, também é igual a 64. Porque a gente pode dizer que o 8 é equidistante a ele mesmo. Porque para trás ele tem o mesmo número de termos do que para frente. Então, o 8 é equidistante a ele mesmo. Então, quando a gente tiver um termo do meio, ele ao quadrado é igual à multiplicação dos extremos. Então, como é que a gente poderia escrever isso? Bom, colocando genericamente, a gente pode até usar a propriedade 1, que a gente viu no vídeo de propriedades 1. Qual é essa propriedade? Bom, vamos dizer que nós temos o termo do meio AC. C de central, né? Então, vamos dizer que nós temos um termo central, um termo do meio. Que nesse exemplo aqui foi o 8. O termo AC-1, que é o termo de trás, e o termo AC mais 1, que é o termo da frente, esses dois termos são equidistantes. Assim como o 4 e o 16 eram equidistantes. E segundo a propriedade que a gente viu no vídeo no vídeo de propriedades 1, o AC ao quadrado é o AC menos 1 vezes o AC mais 1. A gente viu isso se nós temos 3 termos consecutivos da PG, o do meio ao quadrado é o de trás vezes o da frente. E a gente fazendo isso aqui, a gente pode ver que o que a gente acabou de ver com o termo do meio é verdade. O termo do meio é equidistante ele mesmo. Se a gente faz ele ao quadrado, ele é o de trás vezes o da frente. O de trás vezes o da frente são dois termos equidistantes aos extremos. Eles são iguais à multiplicação dos extremos. Então, se eu pego o termo do meio e elevo ao quadrado, isso é igual à multiplicação dos extremos. Então, é isso. Esta é a propriedade. Se nós quisermos escrever essa propriedade aqui, que os termos equidistantes aos extremos multiplicados, isso é igual à multiplicação dos extremos, a gente poderia escrever do seguinte modo. Se eu tenho o A1 vezes o AN, o A1 é um extremo e o AN é o outro extremo, isso é igual ao A com índice 1 mais B vezes o A com índice N menos B. Ou seja, sendo B um número aleatório, certo? Claro, um número natural, claro, porque o índice tem que ser aqui um número natural ainda diferente de zero. Mas, por que isso é verdade? Bom, esse B é só um número que a gente está colocando para generalizar esta propriedade. Então, o A1 mais B e o AN menos B são equidistantes aos extremos. Por quê? Aqui eu estou somando no A1, eu estou colocando à frente do A1 um certo número de termos, certo? Eu estou somando no índice do A1, B, certo? Então, o A1 mais B, ele é um número B vezes à frente do A1. E o AN menos B, eu estou indo para trás B vezes do AN. Então, o A1 mais B é equidistante ao termo AN menos B. E essa multiplicação vai ser igual à multiplicação dos extremos, A1 vezes AN. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.